Quando a gente se dispõe a obedecer a Deus, Ele nos abençoa. Você já observou que na nossa igreja nós não temos uma prática chamada culto infantil, né? Eu me lembro quando eu vim para cá em 2017, havia uma ou outra criança na igreja. Algumas delas permaneceram e hoje são nossos jovens. Mas não tínhamos crianças na igreja. Deus tem abençoado nossas famílias e nós temos visto uma criançada linda nessa igreja, não é mesmo? Maravilhoso ver criança na igreja. Eu não sei você, mas eu fico feliz demais quando ouço criança na igreja. É continuidade. Deus abençoando, né? Porque filho, não importa a circunstância que um filho vem, filho é bênção do Senhor. Sempre foi. A Bíblia nunca trata a criança como estorvo, nunca trata a criança como peso ou coisa assim. A Bíblia trata a criança como bênção do Senhor. E estamos sendo abençoados. Aí, ó. Estamos sendo abençoados. Isso é maravilhoso. E eu quero aqui, antes de ir para o nosso texto, eu quero aqui deixar duas palavras. Uma com os pais e a outra com a igreja. Pais, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Continuem sendo firmes, ensinando, conduzindo seus pequenos na presença do Senhor. Igreja, tenha paciência. Tenha paciência. Sabe por quê? Porque na Bíblia, o Senhor Jesus mesmo deixa bem claro que quem é que atrapalha quem de vir até Ele? Ele não falou, tirem as crianças do culto porque elas atrapalham os adultos prestarem atenção. Não. O seu celular atrapalha mais do que a criança, pode ter certeza disso. O Senhor Jesus disse exatamente o contrário. Não impeçais os pequeninos, deixai os pequeninos vir a mim. Não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Quem que estava atrapalhando? E Jesus falou isso para os discípulos dele. Os discípulos estavam atrapalhando os pequenos de virem até Jesus. Vou fazer uma pergunta, eu não preciso que você responda audivelmente, mas eu queria que você respondesse sinceramente no seu coração. Você sabe você lembra qual é o tema de Eclesiastes 10, de 1 a 11, que nós estamos abordando e continuaremos abordando hoje e no próximo domingo? Você lembra qual é o tema? Bem, ontem eu tive uma surpresa. Uma das nossas crianças, estando comigo, perguntou para mim assim, pastor, por que a tolice mata? Onde que ele ouviu isso? Lembra onde foi? Aqui. É o tema da nossa mensagem. Tolice mata. Essa criança me perguntou, pastor, por que a tolice mata? Uma semana depois que ele ouviu a mensagem, depois conversando com os pais, me disseram que durante a semana ele perguntou várias vezes sobre isso. Algumas vezes sobre por que a tolice mata. Responda com sinceridade no seu coração. Você lembrava do título da mensagem? Lembrava do tema da mensagem? Você lembrava? Domingo passado, eu pregando em Taubaté, na igreja presbiteriana de Taubaté, à noite, preguei o Salmo 73. Eu já preguei aqui na igreja, preguei o Salmo 73 lá. A primeira pessoa que me cumprimentou à porta da igreja foi um menino, devia ter uns 10, 11 anos no máximo. Tão bonito quanto o menino foi a atitude dele. Ele chegou para mim e disse assim, pastor, muito obrigado pela mensagem. Muito obrigado pela mensagem. Impressionado de ver a atitude do menino. Tá, tudo bem, né? Depois, conversando com a mãe dele lá no salão, né? Eles estavam tomando um café, a gente conversando lá no salão. Meu filho, aquele que cumprimentou o senhor à porta da igreja, assim, menino bonito e tal. Pois é. Ele chegou para mim, logo que terminou o culto, ele falou assim, mãe, essa pregação é para toda a vida. E às vezes nós adultos estamos diante da palavra de Deus e não temos
uma reação ou uma aprendizagem como uma dessas crianças. Preocupante isso, né? Então, repito, nós não temos culto infantil, não é porque a gente tem preguiça, não é isso. A gente é obediente. Na palavra de Deus, nós não temos uma ordem sequer para as crianças serem retiradas do culto. A única passagem na Bíblia que fala de crianças, de uma tentativa de retirarem as crianças do culto, foi Faraó dizendo para Moisés: vocês podem ir, mas as crianças ficam. Vocês podem ir lá no deserto adorar o Deus de vocês, mas as crianças ficam. Moisés: não, você não entendeu, eles também vão. Eu não sei você, mas me arrepia pensar que a única passagem na Bíblia que alguém quis tirar as crianças do culto a Deus ainda foi essa passagem. Não foi uma ordem de Cristo dizendo: olha, para melhor entendimento das crianças, vamos separá-las numa salinha ao lado e vamos dar uma mensagem específica para elas. Então eu quero que você ame as nossas crianças. Aprenda com elas. Aprenda com os nossos pequeninos. Eu vou deixar uma dica. Não vou terminar o texto hoje. Vou terminar na próxima semana. Mas daqui a 15 dias. Porque se Deus quiser, domingo que vem vai sair a minha cirurgia. Remarcado 3, 4 vezes. Está marcado para a semana que vem. Então, daqui a 15 dias eu terminarei esse trecho de Eclesiastes 10, de 1 a 11. Eu terminarei daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias eu continuarei falando sobre o que mesmo? Tolice mata.